Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e vou comentar com vocês, um tema escolhido pela equipe do Redação Perfeita, que é o desafio da mobilidade urbana no Brasil. É um tema amplo, né? Então o desafio da mobilidade urbana nos leva já a pensar em como é que nas cidades as pessoas perdem tempo no trânsito, perdem tempo indo para o trabalho ou indo para um lazer, né? E aí a gente já começa a delimitar o tema quando a gente vê o desafio da mobilidade urbana. Quer dizer, é fácil, a mobilidade acontece de maneira tranquila, todo mundo consegue chegar no seu trabalho ou no seu lazer ou no seu estudo, enfim, tem ônibus suficiente, tem meio de transporte suficiente, o trem funciona perfeitamente, o metrô é viável, chega a todos os lugares, isso tudo a gente tem que começar a pensar, né? Então vamos lá. A parte inicial é aquela parte inicial que vocês já estão carecas de saber. O momento é um momento de ler os textos motivadores, mas, sobretudo, mostrar os conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Você precisa colocar no texto elementos que a banca veja que você estudou, né? Você passou 3 anos no ensino médio, você conhece história, geografia, ciência, sociologia, na literatura, enfim, você veio do ensino médio e você conseguiu ter argumentos, ter conhecimentos para desenvolver um tema. É isso que vai ser avaliado na redação de vocês, tá? O tema é um texto dissertativo argumentativo, ou seja, é um texto em que você precisa defender uma opinião. E o tema é esse daqui, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, o português padrão. E o tema está lá, o desafio da mobilidade urbana no Brasil. Sempre eles chamam a atenção para a proposta de intervenção. Então, todo o texto precisa ter uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção vale 200 pontos. Dos 1.000, 200 pontos são a proposta de intervenção. Então, se você simplesmente... hoje não acordei com vontade de fazer uma proposta de intervenção, não me vem nada à cabeça, vou deixar para lá. A sua redação vai valer no máximo 800. Então, é muito importante que você faça uma proposta de intervenção. Você não pode simplesmente deixar para lá, calculei mal, não tive linha. Você não pode perder 200 pontos, né? É muito ponto para você dar esse mole. Então, não pode. E tem que ser uma proposta que respeite os direitos humanos, é óbvio, né? Vamos lá. Os textos motivadores. O texto 1 diz assim: a mobilidade urbana se apresenta como um desafio não só nos centros urbanos do Brasil, mas também nas grandes metrópoles do mundo. Ou seja, a questão da mobilidade urbana acontece por quê? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Antes as pessoas se locomoviam sem o menor problema. Aí agora as pessoas não conseguem se locomover. Como é que é essa história? O que é essa mobilidade urbana? Ora, antigamente as pessoas andavam de carroça, né, de bonde, então custavam a chegar de um lado para o outro, as coisas demoravam, né? Mas as pessoas chegavam. Custavam a chegar, tinha pedaços de lama inteiro para atravessar, mas as pessoas chegavam, né? O que acontece hoje é que as pessoas continuam, às vezes, demorando o mesmo tempo para chegar nos lugares. Só que as pessoas não estão em carroças, né? Ou montadas num jegue. As pessoas estão nos seus carros. Então, por que existe um problema de modalidade? Por causa da quantidade de carros que existe na rua. Muitas ruas continuam do mesmo tamanho do que elas eram no século XIX, né? Bairros, por exemplo, que vocês conhecem nas cidades de vocês, que são mais antigos, tem aquelas ruas pequenininhas que para passar um cavalo, para passar uma charrete, era mais do que suficiente, mas que hoje mal passa um carro. E aí o carro tem que ir e o carro tem que voltar, né? Então muitas ruas continuam do tamanho das ruas como elas eram no século XIX, no começo do século XX. As cidades precisam ter maior planejamento, as ruas precisam ser duplicadas, as vias precisam ser duplicadas, elas precisam ser melhor planejadas.
Você pensa, por exemplo, Brasília, a capital do país foi construída em 1960, né? Vejam aquelas ruas imensas, aquelas avenidas enormes, planejadas justamente para que a mobilidade urbana fluísse, né? Para que ninguém ficasse preso em trânsito. Agora, cidades que não são planejadas, que vão crescendo daqui e dali, né? vão sendo pedaços que vão sendo acoplados às cidades, né? Sem planejamento nenhum, não tem como se mexer ali, né? Uma porção de carros, uma porção de ônibus, né? Fora, claro, as bicicletas que estão tomando conta também, muita gente de bicicleta, muitas motos, né? Todo mundo querendo chegar mais rápido no seu lugar de trabalho ou chegar na casa de algum parente, enfim, né? Então todo mundo quer se movimentar, todo mundo precisa de mobilidade, mas não cabemos todos na rua, né? Tem um feriado, as pessoas vão para o feriado, elas perdem às vezes metade do dia em engarrafamentos, né? As pessoas, não é só uma questão de chegar ao trabalho, de chegar ao lazer. E aí metade da vida fica consumida no estresse do engarrafamento. Gente, isso não faz bem para ninguém, né? É óbvio que isso aí tem um problema. E aí o que fazer então? Vamos pensar nas propostas. Que propostas a gente pode então imaginar para esse desafio, né? Vamos falar mais um pouco, vamos ler mais um pouco do texto motivador para daqui a pouco a gente falar da proposta. O deslocamento de pessoas em busca de bens e serviços de qualidade, oportunidades de qualificação e empregos, acarreta nas regiões metropolitanas e grandes capitais localidades de concentração populacional. É claro, você tem cidades grandes com oferta de emprego, o que acontece? Vai todo mundo trabalhar lá. As pessoas vão trabalhar, vão estudar, vão ter oportunidades nos lugares que concentram essas oportunidades, os lugares de estudo, os postos de trabalho, né? Então, é natural que as cidades grandes, consideradas grandes, sejam cidades são grandes porque tem muita concentração populacional. Só que a cidade, às vezes, continua do tamanho que era antigamente, né? E aí as pessoas não cabem. O notório inchaço urbano obriga com urgência a harmonia e agilidade no deslocamento de bens e pessoas com eficiência, conforto e segurança, além de mitigar, o que é mitigar? Diminuir os impactos ambientais. Também não adianta dizer assim, eu preciso duplicar aquela estrada, então eu vou acabar com aquela mata atlântica que resta para poder fazer estrada, né? Então também você não pode acabar com o meio ambiente. O que adianta fazer uma estrada com calor, para a cidade ficar num calor miserável, né, com falta d'água, porque quando a gente desmata, a gente tira os veios, né, daquelas raízes todas que vão fazer lá embaixo da terra todo um trabalho de irrigação, né? Então também não adianta tirar as matas que a gente vai criar um problema. A gente vai aumentar a mobilidade urbana e vai acabar com a água, né? Então tem que pensar direitinho. Então tem que pensar nos impactos ambientais na hora de fazer propostas. Não adianta dizer assim, vamos duplicar tudo. Mas como duplicar tudo? Acaba com as favelas e faz estrada. Isso não é viável. Então a gente tem que pensar numa proposta que seja viável. Como é que acaba com as favelas? Mata todo mundo. Isso respeita os direitos humanos? Não. Então reparem que a gente tem que pensar uma proposta que seja factível. Não é assim, Papai Noel vai chegar e vai duplicar as pontes, as estradas, as passagens. Não vai acontecer, né? Então, para mitigar os impactos ambientais, visuais e de poluição sonora e atmosférica, ressaltando também modelos de minimização da exclusão social. Quer dizer, olha quanta coisa é preciso fazer para essa mobilidade urbana, né? Então, se a gente tem uma concentração populacional muito maior do que a cidade comporta, é claro que vai chegar uma hora que as pessoas não vão conseguir se mexer, né? Então, todo mundo vai trabalhar com o seu carro. Vai chegar na hora que todo mundo não vai caber naquelas estradas, né? Naquelas ruas. Não vai ter estacionamento para todo mundo.
Então, por exemplo, o governo de São Paulo, o que propõe? O rodízio. Segunda, quarta e sexta vão os carros de placa par para a rua. Terça, quinta e sábado só podem andar os de placa ímpar. E aí eu conheço gente, por exemplo, que tem 2 carros. Um para usar no dia par, com uma placa par, outro para usar no dia ímpar, com uma placa ímpar. Resolve alguma coisa? Não. As pessoas são egoístas. É impressionante como as pessoas são egoístas. Então as propostas têm que vir nessa direção de conscientizar as pessoas de que elas precisam ser solidárias, né? Então a carona solidária é uma possibilidade. Às vezes você mora num condomínio, as pessoas moram em condomínios e aí vocês já sabem que a exemplificação é uma forma de argumentação muito poderosa, né? Então, existem inúmeras pessoas que moram em condomínios e cujos filhos estudam no mesmo colégio. Então, por que você tem que levar o seu filho no seu carro, o outro no seu carro, o outro no seu carro, se vocês podem pensar no transporte coletivo? Se um pai a cada vez, né, um grupo de responsáveis pode se revezar, cada dia um leva o filho dos outros e traz, né? Então as pessoas precisam ser mais solidárias, pensar mais no bem coletivo, né? E menos no seu próprio umbigo. Senão nunca a gente vai resolver um problema que é coletivo, que é o da mobilidade urbana. Então não adianta eu ir de bicicleta para o meu trabalho se mais ninguém vai, né? Ah, mas eu estou fazendo a minha parte. Sim, mas como proposta isso não resolve. Então resolve uma campanha de conscientização, pessoas se reunirem, fazerem grupos no Facebook, no WhatsApp, marcarem de ir de bicicleta para a escola, de ir de bicicleta para o trabalho, né? Oferecer carona para os outros, usar mais os transportes coletivos, usar o metrô, usar o trem. Isso resolve, né? Uma questão individual, uma questão coletiva não vai ser resolvida por uma questão única, por uma atitude unicamente individual, né? Então, vocês precisam pensar em propostas que digam respeito à coletividade, sobretudo a ideia de solidariedade, né? A mobilidade urbana só vai se resolver, esse entroncamento só vai se resolver com solidariedade, né? Com conscientização. Enquanto cada um pensar no seu umbigo, não vai resolver. Aí você pensa assim, eu vou para o meu trabalho, eu quero ir de carro, porque aí eu vou sair mais cedo, porque aí eu vou viajar, então já estou de carro. Só que você vai perder tanto tempo, vai gastar um dinheirão em estacionamento, vai perder um tempão absurdo para ir de carro para o trabalho, para depois pegar um outro engarrafamento, para sair do seu trabalho, para ir para o seu lazer. Será que compensa? Né? Então, é uma coisa que, de fato, a saída para essa mobilidade urbana, um dos desafios dessa mobilidade é exatamente o espaço coletivo, né? Pensar coletivamente uma solução, uma atitude para todos. O texto 2, selecionado aqui pela equipe do Redação Perfeita, é um gráfico, né? Então, nesse gráfico, a gente tem assim, olha, dá para notar a diferença? As ruas continuam do mesmo tamanho e o número de pessoas que precisam se locomover também. Mas os meios de transporte apenas se multiplicam, assim como o trânsito. Então, a gente tem assim, olha, 30 pessoas cabem no ônibus, mas seriam 30 bicicletas, né? Seriam 30 carros. Então, se eu pensar que 30 pessoas vão para o trabalho, cada uma no seu carro, olha a quantidade de carros na rua. Não tem como abrir sinal, fechar sinal e passarem os 30 carros, né? Se a gente tiver 30 bicicletas, alivia um pouco o trânsito. Mas onde é que vão se parar essas bicicletas? As pessoas vão parar aonde? Não existem ciclovias em grande parte das cidades do Brasil. É viável? Então, olha uma proposta também, a construção de ciclovias com espaços que de fato respeitem o ciclista, né? Porque tem muitas ciclovias que tem um espaço tão juntinho da pista que os carros simplesmente invadem, porque não tem o menor senso de coletividade, né? E aí pode machucar um ciclista, como já aconteceu, né? Ciclistas que foram atropelados, que perderam as suas vidas por causa
de inabilidade do motorista, ou mesmo do egoísmo, da agressividade do motorista, né, do carro. Então, o melhor é usar o transporte coletivo. Você tem um transporte coletivo que carrega as 30 pessoas. Isso vai desobstruir as cidades, né? Vai desobstruir as vias. Agora, enquanto a gente tiver as associações de ônibus, né? de transporte público, ganhando dinheiro adoidado, enchendo as ruas de ônibus, a gente vê uma porção de ônibus vazios, na hora do rush todo mundo apertado e o resto do período os ônibus vazios. Por que não aumentar a frota na hora do rush? E aí, para dar conta de toda essa população que está ali esperando o ônibus, e no restante do dia, que não é necessário tanto deslocamento, diminuir a frota, né? Então, realmente é preciso pensar, é preciso que as pessoas planejem a sua saída de casa, que as empresas de transporte planejem. E aí a gente precisa cobrar dos vereadores, a gente precisa cobrar dos deputados, a gente precisa cobrar dos governos que hajam para que os desafios da mobilidade urbana sejam resolvidos, porque são muitos os desafios. Então a gente precisa construir ciclovias decentes, a gente precisa conscientizar os ciclistas, os motoristas, né, os passageiros, a gente precisa falar de solidariedade, né, de grupos de discussão. Então há muito trabalho para ser feito, porque não tem como duplicar todas as ruas de todas as cidades. Tá legal? Bom, muita coisa aí para pensar, algumas propostas, algumas argumentações. E aí eu espero que então, a partir do tema o desafio da mobilidade urbana no Brasil, vocês façam uma redação perfeita. Até a próxima!